O ministro Luiz Fux está demonstrando ser o mais extremista de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora ele quer revisar gramaticalmente o seu voto de 13 horas. Qual o objetivo disso? Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Sofia, eu te dou um gole da minha água se você souber o motivo. Eu imagino Ou que ela seja não quer, para. ou ela não quer um gole da minha água, não tem problema. Enfim, eu imagino. Você não precisa prêmio nenhum, eu só imagino que seja para atrasar a prisão do Bolsonaro em regime fechado? Ganhou um gole da minha água, mesmo que você não queira, mas parabéns. Na primeira você já acertou. Gente, o Luiz Fux tá mostrando que é mais bolsonarista que o Cássio Nunes Marques, mais bolsonarista do que o, o André Mendonça. E ainda por cima, Sofia, enquanto a gente tá aqui no plantão, tá rolando o julgamento do Núcleo 4 dos golpistas. O Fux, pra variar, deu um golpe absolvendo os caras e ainda veio com esse pedido aqui bizarro. Fux pediu por cartinha pro Fachin para mudar de turma no Supremo Tribunal Federal. Tá no Globo, tá todos os jornais. A aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso abriu vaga na segunda turma. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta terça, dia 21, um ofício ao presidente da Corte, Edson Fachin, manifestando interesse em migrar da primeira para a segunda turma. No ofício, Fux recorre ao artigo 19 do Regimento Interno do Supremo, que prevê que o ministro de uma turma tem o direito de transferir-se para onde haja vaga, havendo mais de um pedido, terá preferência o mais antigo. Então ele foi lá e assinou. No caso da primeira turma, o único ministro com tempo de atuação na Corte Superior ao de Fux é Carmen Lúcia. Em 2021, após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, Carmen fez o movimento inverso do pretendido por Fux até agora. A ministra saiu da segunda turma, responsável por cuidar dos processos da Lava Jato, e migrou para a primeira turma, onde se encontra até hoje. Ele tem sido, Sophie, uma voz isolada na primeira turma, e aí ele veio com essa conversinha ontem que a gente vai fazer uma homenagem para ele nesse corte, lembrando de um vídeo muito famoso de 2017. Mas assim, Fux pede a devolução do voto no julgamento em que condenou Bolsonaro para ajustes gramaticais. Voto de ministro é o último da Secretaria Judiciária a publicar acórdão com sentenças. Demora em ato processual pode atrasar a prisão do ex-presidente previsto para o fim deste ano. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu na última semana a devolução do seu voto no julgamento do núcleo central da trama golpista para uma nova revisão gramatical. Fux enviou o voto para a Secretaria Judiciária do Supremo no início de outubro. O setor é responsável por juntar todos os votos e publicar o acórdão, documento que formaliza o resultado do julgamento e abre prazo para embargos das defesas. Com a devolução, o voto de Fux é o último que falta a ser entregue para a Secretaria Judiciária finalizar o documento. Os demais ministros da primeira turma do Supremo enviaram seus votos para compilação no decorrer deste mês. Procurado, o gabinete de Fux disse que o ministro foi um dos primeiros a apresentar o seu voto redigido para a publicação do acórdão. Na semana passada, porém, ele pediu a retirada do documento para que fossem feitas correções gramaticais. Publicação do acórdão é um dos momentos chaves do processo penal. É só a divulgação do documento que se passa a contar o prazo de 5 dias para as defesas apresentarem seus embargos, recurso que questiona trechos da sentença. O regimento interno do Supremo prevê prazo de 60 dias para a publicação do acórdão. Se o período for ultrapassado, a Secretaria Judiciária deve colocar a transcrição do voto lido no julgamento. Ministros do STF ouvidos pela Folha dizem que a expectativa pela prisão de Jair Bolsonaro segue para o fim desse ano. O cenário, porém, pode mudar com a demora da liberação do acórdão. Isso porque a prisão definitiva só deve ser realizada após o fim do processo. A jurisprudência do Supremo define que esse estágio só será alcançado após a reprovação do segundo embargo das defesas. Fux foi o único ministro a votar contra a condenação de Bolsonaro pelos crimes contra a democracia. O ministro leu seu voto por 13 horas, um dos recordes do Supremo. O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão. O voto do ministro tem 429 páginas. Fux dedicou a maior parte delas, 226, para estabelecer as premissas teóricas do seu voto, com a exposição do que seria necessário para a caracterização de cada um dos 5 crimes pelos quais os réus foram denunciados. O restante do documento faz uma análise individualizada de cada um dos crimes supostamente cometidos por cada um dos réus. Fux votou pelas condenações do tenente-coronel Mauro Cid,
do ex-ministro e general Walter Braga Neto pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Em relação a Bolsonaro, o ministro disse que não ficou demonstrado que o ex-presidente tenha praticado atos executórios para um golpe de Estado. Ou seja, ele condenou, como Gilmar Mendes falou, o mordomo e não responsável pela tentativa de golpe de Estado. Aí, Sofia, duas notícias só que eu vejo que tem uma certa relação com esses movimentos do Fux de querer ajudar o Bolsonaro. O Gilmar Mendes, na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que ele é uma figura lamentável e precisa de terapia para superar traumas, ou superar, no mínimo, a Operação Lava Jato. E uma reportagem do César Feitosa também, após discussão nos bastidores, Fux abandonou o plenário do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia da Mônica, tá? Durante críticas de Gilmar à Operação Lava Jato. Ministros discutiram no intervalo da sessão do plenário no Supremo na quarta. Gilmar e Fux acumulam embates há anos, com críticas públicas e nos bastidores. Eu acho, Sophie, que ele tá... E o Gilmar não tá na primeira turma, tá, gente? O Gilmar tá na segunda turma. Ele quer ser atacado ao vivo, aparentemente. Aparentemente, ele tá esterçando pra isso. E só porque Ana Lesnovski está muito brava com o Fux, eu quero render essa homenagem final, que virou vírgula no Medo e Delírio. 4 minutinhos de alegria pro nosso chat. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos diante de um crime que está sendo praticado contra o povo do Rio de Janeiro. E esse crime, que consiste na privatização da SEDAI, está sendo levado a efeito por uma espécie de organização criminosa. E esta organização criminosa está submetida às determinações do governo espúrio e ilegítimo do presidente Temer, representado pelo satânico doutor Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e que ainda, na organização, precisou de um consultor jurídico, de um assessor jurídico, o ministro Luiz Fux, que abandonou a toga do Supremo Tribunal Federal, enxovalhando o Supremo Tribunal Federal, para transformar-se não no Luiz Fux ministro, mas no Luiz Fuck you, Luiz foda-se, Luiz foda-se. E, para os ouvidos mais sensíveis, senhor presidente, a expressão está no dicionário. O doutor Luiz foda-se está virando as costas para rasgando a Constituição. Está dizendo foda-se ao Estado Democrático de Direito para patrocinar uma causa que fez com que ele, como relator no Supremo, interferisse na atribuição dos poderes. Esse Paulo Ramos é um ex-PM, tá, gente? Ele não é flor que se cheira e passou pelo PSOL, acho que hoje em dia tá no PDT de novo. Mas essa fala é imortal, né, Sofia? Acho que é sempre uma boa homenagem à excelência. Excelência, é o deputado que falou, tá? Não sou eu. Pois é, eu acho que é uma boa homenagem aí pro Luiz Fux, assim como aquela treta do Gilmar Mendes com Barroso sempre vai ser a melhor homenagem ao Gilmar Mendes. Exatamente. Ai. Mas enfim, agora falando sério. Uma pergunta, Pedro. Como que é esse pedido de retirada? Não sei se você tem essa resposta, só para se você souber. Como que esse pedido de retirada da primeira para a segunda turma do Fux pode afetar essa questão do prazo aí para devolver o voto? Porque o que eu tinha lido era que tinha 20 dias para devolver o voto. Depois desse então, pedido de revisão gramatical. dias. Isso continua valendo esses 20 dias mesmo depois Eu de acho que é sair da 20, primeira turma? 30 dias. Agora eu fico pensando uma coisa. 30 dias seria novembro, né? Aí o pessoal tá dizendo que a decisão, o que eu ouvi de juristas, né? Eu tava vendo o Lenny Streck e tal. O Lenny Streck é bastante pessimista, mas eles acham que a condenação, até por ser 27 anos, um crime tão grave,
até no máximo dezembro sai, Sofia. Pode ser nos 45 do segundo tempo, pode ser nos 45 do segundo tempo, mas esse ano sai. Agora, uma coisa que fica a pergunta, né? Tem tantos artigos aí no Conjur, no Migalhas, nos sites jurídicos, que os advogados e os juristas estão usando cada vez mais chat GPT. Ninguém consegue usar a jossa. A gente critica tanto inteligência artificial, ninguém consegue usar uma jossa de uma IA generativa para corrigir esse negócio em 10 minutos, Sofia. Porque dá para fazer isso aí. Seu problema é gramática? Desculpa, gente. Pois é. Um 10 corretor do Word, gente. O corretor do Word, gente. Não, cara, assim, é literalmente a desculpa do. Sabe o que parece? Parece provocação, porque ele foi constrangido a não pedir vista. Sim, E aí ele resolveu concordo. fazer uma vingancinha nesse aspecto. É ridículo, assim, com todo respeito aí ao magistrado, mas assim, nenhum respeito pela decisão que ele tomou no julgamento do Bolsonaro. É ridícula a situação. É ridícula. O que mostra, né, Sofia, passa o tempo, né? Tudo bem, o Supremo teve um papel importante para punir esses golpistas, mas essa corte não deixa de ser ridícula por outras vias, né? Pois é, eu tô sonhando tanto quando chegar o dia que a gente possa, que a esquerda possa voltar a, a ir Eu pra acho que cima esse do dia chegou. STF, O problema é sabe? que não pelas razões que a gente gostaria, não é pelas críticas sistêmicas, é porque eles estão tentando tomar de assalto com o bolsonarismo mesmo. Sim, porque historicamente é a esquerda que sempre foi crítica ao STF, inclusive crítica à própria justiça burguesa, né? Quando a gente tá falando da esquerda radical. E isso foi meio que foi se perdendo quando o judiciário virou a única barreira entre o bolsonarismo e a completa tomada do poder. E daí a esquerda meio que começou a colocar o STF como aí os grandes salvadores, porque nesse sentido foram. Agora, tá na hora da gente começar a repensar. Tá na hora da gente começar a repensar. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.